bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda e criei esse canal só pra dar dicas de viagens pra vocês. Este é o 5º vídeo de uma série de 9 que eu vou fazer sobre cidades peruanas. E neste vídeo eu vou falar sobre Chiclayo. Chiclayo é uma cidade na costa norte do Peru e foi a primeira cidade que eu conheci em todo o país. Isso foi em 2018, quando eu estive lá para fazer um trabalho voluntário, e eu só fiz uma conexão em Lima, segui direto para Chiclayo de avião, e eu lembro que quando eu estava aterrissando, eu olhei pela janela e não vi nada, era como se fosse uma área inabitada, me deu um frio na barriga. Mas assim que eu desci, eu fui recebida por gente da ONG, pela família que ia me hospedar, e acabou sendo uma experiência maravilhosa. Neste mochilão que eu fiz no começo do ano, eu estive em Chiclayo por 5 dias. Mas diferentemente dos vídeos anteriores, neste vídeo eu não vou dar o meu roteiro, porque basicamente eu estive visitando amigos, visitando a ONG que eu trabalhei, então não é tão turístico. Mas eu vou falar pra vocês tudo que eu já conheci na cidade em outras viagens, e daí eu espero que isso ajude você a construir o seu roteiro. A cidade de Chiclayo em si não tem tantas atrações turísticas. Lá você pode conhecer a Praça de Armas, como em todas as outras cidades, e ao lado da Praça de Armas tem a Igreja de Santa Maria, que foi projetada pelo mesmo arquiteto da Torre Eiffel. Outra coisa que vale muito a pena você conhecer em Chiclayo é a gastronomia deles, porque é sensacional. Então, tanto nas casas que eu me hospedei, quanto nos restaurantes que eu fui, o arroz de galinha, o arroz com pato, tudo é sensacional. Tem o cuy também, que muita gente se assusta, porque é uma espécie de porquinho da Índia, mas para quem gosta de leitoa pururu, que é sensacional. Muitas outras coisas, sobremesas, que são maravilhosas. Eu recomendaria você experimentar tudo que você puder. Você também pode andar no Passeio de las Musas, que é como se fosse uma praça muito grande, comprida, onde você pode caminhar, ver esculturas de musas gregas, e até comer uma hamburguesa, que é o nosso hambúrguer, mas que muitas vezes eles substituem a carne por frango desfiado. E vale lembrar que muitas vezes a batata, seja ela frita ou batata palito, ela vem dentro do próprio hambúrguer. Os outros passeios que você vai fazer dentro da cidade não vão ser tão turísticos, vão ser, por exemplo, ir ao shopping, coisas que você poderia fazer em qualquer outra cidade. Por isso, agora eu vou falar pra vocês o que vocês podem fazer em volta de Chiclayo. E a primeira coisa que eu recomendaria é conhecer as praias. Então, a 15 minutos em mototáxi ou em van, você pode chegar na praia de Pimentel. Muita gente vai pro norte do Peru para surfar, para fazer esportes marítimos. Mas você também pode descansar na praia, andar na doca, ficar só observando o sol. É uma praia bonita, gostosa. Ou você pode fazer um passeio um pouquinho mais longo e ir até Puerto Eten, que é uma praia ainda mais tranquila e com uma paisagem bem diferente da que a gente está acostumado a ver, porque ela tem como se fosse um paredão assim de areia, um morro, não sei explicar o que seria. Mas é muito bonita e é muito interessante, porque a gente está acostumado a ver sempre areia e mar e mais nada aqui no Brasil. Então é uma oportunidade de ver uma praia diferente. No meu primeiro final de semana em Chiclayo, inclusive, quando eu cheguei, alguns brasileiros tinham alugado uma das 2 únicas casas que ficam à beira-mar em Puerto Eten e me convidaram para ir para lá. Eu lembro que eu fiquei muito surpresa porque o final de semana inteiro ia me custar 20 soles, já com hospedagem e alimentação. Então foi quando despertou minha vontade de conhecer mais lugares, porque eu percebi que era muito barato fazer isso lá no Peru. No caminho para essas praias, você provavelmente vai passar por Monsefu. Monsefu é uma cidade muito interessante também. Você pode parar lá em uma feirinha de artesanato permanente. Lá você vai encontrar todo tipo de artesanato que eles vendem no Peru, desde os xales, os ponchos, até as lembrancinhas, as lhaminhas e chaveirinhos que todo mundo traz para a família, num preço muito bom e em grande quantidade. Mas as belezas naturais que cercam Chiclayo não se restringem às praias. E você também pode conhecer a Reserva Ecológica de Chaparrí, ou também o refúgio de Lacpampa. Ambas abrigam vários animais em perigo de extinção, até ursos, então você pode ir lá passar o dia inteiro observando esses animais. E além disso, uma dica que eu deixo para vocês que eu não encontrei em nenhum site, que não tem nenhuma referência em português, é Mayascom. Mayascom tem um bonito conjunto de poças de água e são 7 poças em diferentes níveis. Então, conforme você vai explorando o lugar, conforme você vai escalando e tudo mais, você vai encontrar uma nova poça de água ainda mais bonita. Em todas elas você pode se banhar. Também tem o Puerto de Santa Rosa, que é um lugar muito bonito. Eu não acredito que seja para se banhar, mas para observar os barcos, ver a paisagem, vale muito a pena.
falando de história, que é um tema inevitável quando se trata de Peru, a cidade vizinha, Lambayeque, tem os dois principais museus do norte do Peru, que são o Tumbas Reais de Sipã e o Bruning. Para mim, que amo o museu, o Tumbas Reais de Sipã foi o museu mais maravilhoso de arqueologia que eu já fui. A grande importância desse museu se dá porque lá fica o corpo do senhor de Sipã, que foi uma descoberta tão importante que é comparada à descoberta do faraó Tutankhamon. A tumba do senhor de Sipã foi uma das únicas de grandes lideranças do Peru que foi encontrada intacta, com todos os corpos e objetos que foram enterrados juntos em perfeita conservação. Não é permitido tirar foto nem fazer vídeo dentro deste museu, por isso eu não tenho nenhum registro interno, mas eu super indico, principalmente com visita guiada. Já o Bruni guarda uma coleção particular com peças de todos os períodos históricos do Peru. É um museu de 4 andares, ou seja, tem muita coisa, você pode tirar foto, geralmente tem guias para te acompanhar. É um museu bem completo e também vale muito a pena conhecer. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a história do senhor de Sipã, você ainda pode ir para a Rua Carajada, que é onde foi encontrada a tumba dele, e lá você vai poder conhecer não só o lugar onde foi encontrada cada uma das tumbas expostas no Museu de Lambayeque, como também conhecer um outro museu que conta um pouquinho da história da região. Um lugar muitíssimo visitado por quem fica em Chiclayo são as pirâmides de Tucumí, que eu também acho que vale super a pena. Você vai encontrar umas ruínas muito interessantes e ainda vai poder subir para o mirador, de onde você observa toda a região. É muito bonito, vale muito a pena. Eu fui lá 2 vezes e ainda quero retornar mais uma vez, porque eu nunca fiz um passeio guiado lá e eu acho que faz toda a diferença quando alguém te conta a história de cada lugarzinho, de cada detalhe que só quem estuda aquilo lá conhece. Mas mesmo que você for só pra subir no mirador, já vale super a pena. Até agora eu apresentei pra vocês alguns lugares onde ou vocês curtiam a natureza ou vocês curtiam um pouquinho da história. Porém, existe um lugar que combina essas duas coisas, e é o Santuário Histórico Bosque de Poma. Lá fica a maior formação de algarrobos do mundo, mas é um bosque muito diferente do que eu esperava quando me disseram que era um bosque, porque é um bosque seco. Então, pra mim, basicamente o que eu vi era uma galhagem seca, mas ele é muito importante para o ecossistema do lugar, e a única coisa que eu consegui fazer pelo horário que eu cheguei foi visitar o mirador. Meu passeio foi muito turbulento, porque o sol se pôs, daí ficou tudo escuro, e eu não tinha me programado bem para fazer trilha lá, nem nada. Mas lá ficam importantes pirâmides, como aquelas em que foram descobertos os tumes, que são objetos cortantes que eram muito utilizados em cerimônias religiosas de antigas culturas que viveram por lá, como os motes. O único passeio que eu fiz que seria mais turístico no meu mochilão no começo deste ano se enquadra na categoria de turismo religioso e foi para conhecer a Santíssima Cruz de Motupe. Então lá muita gente vai fazer peregrinação. Trata-se de uma cruz que fica em um morro, então você tem que ir subindo até lá para conseguir fazer sua promessa ou cumprir a sua promessa. E no meio do caminho você vai encontrar muita gente vendendo artesanato, também vai ter muito restaurante. Então, se você quiser subindo, fazendo paradas, também é muito tranquilo. E eu não encontrei nada de muito espetacular, mas eu vi bastante gente muito religiosa mesmo no meio do caminho, que estava lá com muita fé, que queria fazer sua promessa, ou famílias que foram inteiras lá para conhecer e para cumprir alguma promessa. Então é um passeio interessante sim. É claro que além de todas as coisas que eu falei aqui, existem muitas outras coisas que são interessantes para se conhecer, como Ferrenhafe, Sanha, Chotunachaнангапи, e são lugares que até eu mesma não conheci. Mas aqui eu fiz uma apresentação geral do que dá para você conhecer perto de Chiclayo, e eu espero vocês no próximo vídeo, que vai ser sobre Cajamarca. Tchau!